como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa aula de número 59. E na aula de hoje vamos estar fazendo uma modificação na nossa tabela de vendas. Vamos estar explorando o ID Venda. Vamos criar um ID para as nossas vendas. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixou seu gostei e fica comigo até o final. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Vou clicar nessa forma, chamei aqui o formulário, vou logar com o usuário e senha. Ao clicar em login, seja bem-vindo, vamos aqui em vendas. Essa é a tela de vendas do nosso sistema. Vou selecionar aqui, por exemplo, o vendedor Gleidson, uma forma de pagamento. Vou fazer aqui uma consulta. Então aqui eu tenho os itens que eu posso estar vendendo. Vamos supor que eu queira a camisa do São Paulo, 2 unidades. Vou passar aqui a data dessa venda, 13/8/2023. Clico nesse botãozinho e ele inclui ao meu carrinho. Vamos pegar mais alguns itens, ó. Vou pegar este outro e este. Agora entenda a lógica, ó, da aula de hoje. Observe que eu estou fazendo aqui uma venda. Nessa venda eu estou vendendo 4 itens diferentes, ó, camisa do São Paulo, Botafogo, Grêmio e Corinthians. Eu poderia ter mais itens. Ou seja, em uma única venda eu posso ter vários itens, vários produtos distintos. Quando eu clico nesse confirmar, você há de concordar comigo que quando eu clicar nesse confirmar, quando for salvo lá na minha tabela de vendas, tem que ser salvo tudo isso como uma única venda. Tá entendendo a lógica? Suponho. Então tudo isso aqui tem que ser salvo como uma única venda, ou seja, com um único ID. Vamos dar uma olhadinha como está nesse momento a nossa tabela. TBL Vendas. Se você reparar, ó, eu tenho uma coluna chamada aqui ID Venda. Se repararmos, ela não está se repetindo. Então, vamos salvar primeiro esse registro, para ficar mais claro a você. Ó. Vou clicar no confirmar. Salvou. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou os dados. Ó. Vou clicar no atualizar e atualizei. Ó. Observe que aqui repetiu, porque aqui é o ID do vendedor. Mas aqui na ID Venda, ó, observe que aparece 4 IDs distintas que não se repetem. Ou seja, se eu consultar essa venda, só vai trazer um único item. Mas eu vendi os 4 na mesma venda. Então, esse projeto eu estou fazendo juntamente com você. Então, esse é o primeiro projeto no canal que eu não fiz todo o projeto e depois de feito eu vim gravar conteúdos ensinando sobre ele. Eu estou fazendo juntamente com você, então alguns probleminhas podem aparecer em decorrência do desenvolvimento do projeto. E aqui eu encontrei esse erro. Então, essa coluna aqui, eu preciso dela, eu preciso de uma coluna chamada ID Venda. Até porque eu vou ter a coluna que vai, obviamente eu posso puxar por ela e ver todos os itens que eu fiz aquela venda. Mas eu também preciso de uma coluna como essa, que não se repete, até para que eu possa também excluir o item que eu fiz da venda. Não sei se ficou muito claro a você. Essa coluna aqui, não se repete itens, eu preciso dela. Só que eu preciso também de uma outra coluna que possa se repetir itens, desde que seja da mesma venda. Ou seja, a coluna que tem o número da venda. O número da venda, eu posso ter vários itens atrelados a ela. Então, nesse momento, eu não tenho essa coluna. Então, esse foi um erro no nosso projeto. Então, para consertarmos, o que é que eu vou fazer? A priori, eu vou apagar tudo isso aqui. Eu já lhe adianto. Antes de eu apagar, deixa eu só lhe mostrar o que é que aprendemos na aula passada, antes de erro. Vou clicar nesse botãozinho. Observe que quando eu clico nele, eu descubro aqui o item, ou seja, o maior valor lá da minha tabela e o menor valor. Eu não preciso do menor valor para este exemplo, eu preciso apenas do maior. Esse número aqui, 21, se repararmos, o que é que ele significa? Eu utilizei aqui a coluna ID Venda apenas como exemplo, mas eu vou utilizar uma outra coluna na aula de hoje. Então, aquele número lá significa que o item maior que ele encontrou aqui, o número maior, foi o 21. Entenda a minha lógica. Eu vou precisar dessa informação para quando eu salvar uma venda, eu envie essa informação para a coluna que eu vou criar agora.
Então, essa coluna que eu vou criar, ela vai se repetir desde que eu tenha vendido várias coisas em uma única venda. Se eu vendi apenas um item, obviamente, ele vai ter um único ID, que não se repete. Se eu vendi várias coisas, ou seja, ele vai ter um ID que vai se repetir de acordo com a quantidade de itens que eu vendi. Vai ficar mais claro a você quando a gente estiver fazendo. Então, deixa eu primeiro apagar isso daqui. Então, eu vou clicar aqui no excluir. Sim. Agora eu vou vir aqui, modo design. Então, vou fazer o seguinte, ó. Observe, ó. Eu vou inserir aqui uma linha. Deixa eu tentar fazer da seguinte forma. Vou apagar aqui. Eu vou copiar esse cara de venda. Copiei e vou apagar apenas o nome venda. Eu vou ter um ID que não se repete. Eu preciso ainda desse ID. E agora eu vou ter o ID venda. O ID venda ele vai se repetir, como eu disse, se eu tiver vendido vários itens durante essa única venda. Então, eu vou salvá-la do tipo número. Tá entendendo a minha lógica? Agora, eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas, como tínhamos alguns vídeos atrás, na nossa tabela TBL Vendas. Então, vou salvar o que fizemos até aqui. Lembrando que, como eu modifiquei isso aqui, vai afetar a minha consulta, provavelmente vai afetar o meu envio de informações para o projeto. Então, vamos salvar o que fizemos até aqui. Salvei. Deixa eu verificar o seguinte, ó. Se eu clicar no confirmar, que provavelmente vai dar um erro. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou clicar no confirmar, mesmo sabendo que possivelmente vai dar erro. E aí a gente vai tentar ver o que a gente tem que adaptar agora ao projeto, ó. Deixa eu só sair do modo design. Vou clicar no confirmar. Erro de conversão de tipo de dados. Isso acontece porque eu estou enviando uma informação para uma coluna que aceita um outro tipo de dado. Como eu disse, acabamos de ser uma coluna a mais no projeto, então a gente vai ter que reposicionar o envio das informações. Então deixa eu só clicar aqui no depurar, para eu ver o que ele está reclamando. Ele está reclamando dessa informação aqui, que é a unidade. Observe, ó. Estou enviando para uma coluna que provavelmente deve aceitar número, suponho. Eu vou comentar as colunas que der erro, depois a gente vai fazer o ajuste. Comentei. Vou clicar nesse executar. Agora reclamou dessa coluna que é a data venda. Vou comentar este. E aproveitar, como eu inseri uma coluna mais no projeto, deixa eu só fazer o seguinte, ó. Eu provavelmente, a data da venda vai ser enviada para a última coluna, que é essa daqui, ó. Deixa eu só colocar o cursor aqui em cima, ver se ele volta. Deixa eu só fazer o seguinte, voltou aparentemente. Entenda a minha lógica. Como eu sei que eu inseri uma coluna a mais lá no início, então as que estão posteriores a ela vão ser, obviamente, apenas reposicionadas, ó. Então eu vou clicar nesse executar. Enviou a informação. Vamos ver o que está lá na nossa tabela TBL Vendas. Então, se repararmos, ó, nesse momento, ó, esse ID aqui ele não se repete, tá correto. O ID venda, aqui se repararmos, ó, ele retornou 1. Mas muito provavelmente esse 1 aqui é o ID do vendedor, não é o ID da venda. Mas a lógica é essa, eu vou precisar de um ID aqui que se repita de acordo com as vendas. Se eu vendi 4 itens da mesma venda, tem que trazer o mesmo ID. Mas a lógica é essa, só não trouxe ainda a informação que eu quero que traga. Observe, ó. A data da venda, como vimos, eu comentei aquela linha que deu erro e depois coloquei um valor 9, ou seja, entre parênteses eu coloquei o número 9, que eu estava me referindo a esta coluna aqui, ó. Então ele jogou a data na coluna correta. Então vamos verificar o que está errado, ó. A unidade de medida, ó, se você reparar, ó, jogou aqui o valor 2, nada a ver. Provavelmente que é a quantidade que eu estou vendendo. Então esse valor era para vir para cá. Esse cara aqui era para vir para cá. Este outro, assim sucessivamente, ó. Aqui é o ID da forma de pagamento. Então vamos tentar aqui fazer o ajuste juntos, ó. Então, aproveitando que está dessa forma, deixa eu tentar trazer aqui o formulário para ver se a gente faz agora juntos, ó. Só o Basic. Isso aqui é importante eu deixar gravado até para você que está fazendo juntamente comigo não se perder dentro do projeto. Deixa eu tentar aqui deixar o Axis, ver se eu consigo trazer aqui o Excel para cima do Axis. Vai ficar mais fácil a gente se orientar.
Então, o ID vendedor, se repararmos, ó, ele está jogando aqui na segunda coluna. Lembrando que essa primeira coluna é a 0, a segunda é a 1 e assim sucessivamente. Então, quando eu digo aqui que ele está enviando para 1, eu estou enviando para a minha segunda coluna, que é esta. Ó. Só que essa, que é o ID da venda, ainda não tem uma informação para enviar para ela. Então, aqui é o 2, eu estou enviando aqui para o ID vendedor. Esse cara aqui, provavelmente eu tenho que enviar para o 3. Esse aqui eu estou supondo, tá? Eu acredito que é isso mesmo. Ó. Para o 4, para o 5, 6, o 7, o 8. Esse cara aqui eu já fiz a correção aqui na linha de baixo. Ó. Eu acrescentei uma linha a mais. Suponho que é isso daqui. Então vamos primeiro consertar isso daqui. E depois a gente vai, obviamente, enviar uma informação para cá. Esse campo aqui, que eu lembro, ele não é obrigatório. Não sei se vai dar erro, mas vamos deixar acontecer. Estou fazendo o ajuste juntamente com você. Então vamos lá. Nel. Passa aqui a senha. Vou fazer uma nova simulação. Para ver se está reposicionando agora as informações de forma correta. E caso esteja, a gente vai fazer agora um ajuste. Suponho que eu quero vender 3 itens. Vou fazer aqui uma consulta. Vou pegar aqui a camisa do Corinthians. Eu quero vender 3 itens da camisa do Corinthians. Só passa aqui a data da venda, que é obrigatório o campo. Vou pegar aqui mais algum item. Vou pegar este item aqui também. Vou pegar este. Vamos confirmar. Venda confirmada com sucesso. Então aquela coluna que é o ID da venda, eu acredito que deve estar vazia, suponho. Não deu erro. Vou atualizar. E atualizou. E agora vamos só ver se trouxe as informações de forma correta. Ó. Deixa eu só verificar. O ID da venda é essa coluna aqui. Observe que ela não foi preenchida. Ok. Até porque eu ainda não enviei a informação para ela. Aqui é o ID do vendedor. Observe ó, que é o ID do vendedor. Aqui é o ID do produto. Observe, ó, o que está valendo para a gente é essas últimas informações, tá? As informações de cima, como vimos, ele tinha enviado de forma errada. Então deixa eu só fazer o seguinte de novo, ó. Então o que está valendo para mim aqui é apenas os de baixo, ó, esses caras aqui, ó. Vamos ver se tá jogou agora de forma correta, ó. O ID que não se repete, que é o autoincrementável, tá ok. Esse cara aqui eu ainda não criei um comando para jogar para cá, então por isso que ele está zerado. Aqui é o ID do vendedor. Aqui é o ID do produto, aqui é a unidade de medida, a quantidade que eu vendi, o valor unitário, o valor total, o ID da forma de pagamento e a data da venda. Então agora, o envio de informações já está correto. O que é que eu vou fazer agora? Tá vendo esse cara aqui, ó, o ID venda? Nesse momento, ele tem o valor 1 e tem o valor 0. Esse valor 1 aqui, ele só aparece aí porque eu lancei de forma errada naquele primeiro teste. Mas deixa eu fazer o seguinte, só para lhe mostrar uma coisa. Ó. Vou clicar nesse botãozinho. Observe que ele retornou o valor 11. Ele está se baseando por uma coluna, esse carinha aqui. Ó. Deixa eu só voltar aqui a nossa tabela. Ele está se baseando por essa coluna aqui, ó, ID vendedor. Se você reparar, o número 11 é o maior valor que eu tenho nessa coluna. Agora, aquele carinha lá, aquele botãozinho, quando eu clico, eu quero descobrir o maior valor, não do ID vendedor, eu quero descobrir o maior valor do ID venda. Ah, Gleice, mas para que isso? Toda vida que eu salvar uma venda, eu quero saber o último ID venda que eu havia salvo, e eu vou somar mais um. Ou seja, se o meu último ID venda era o número 1, o próximo ID venda vai ser o número 2. E o próximo vai ser o número 3, e assim sucessivamente. Então assim eu vou criar um meu ID que não se repete, mas não da forma anterior. Era aquele ID que ele não se repetia a cada registro. Dessa vez ele só vai se repetir se eu tiver vendido várias coisas numa única venda, ele vai se repetir. Se eu tiver vendido apenas um item, obviamente ele não se repete. Mas, resumindo, eu vou apagar isso daqui. Como vimos, você viu, acabou de ver que ele está funcionando. Eu vou só mudar uma coisinha para que você entenda mais ainda a minha lógica. Vou fazer aqui por partes, talvez o vídeo fique longo, mas eu julgo ser necessário. Tá aqui, ó, ID vendedor. Então agora vai ser ID venda. Eu quero me basear pela coluna venda, só para que você entenda o meu raciocínio. Ó. Observe, ó, essa aula tá imperdível. Nel, 1, 2, 3,
comento login, dou OK, venho aqui em vendas, vou clicar nesse botão e observe que retornou o número 1. Se eu, ao ir aqui na minha tabela, eu vou fazer aqui manual, para que você entenda a minha lógica. Aqui é o 2, aqui é o 2, aqui suponhamos que fosse o 3, só para que você entenda a lógica. Vou salvar, vou executar aqui de novo e retornou 3, ó. Ou seja, eu estou sempre descobrindo o último ID da minha venda. Como eu disse, eu preciso dessa informação para quando eu clicar nesse confirmar, eu envie para aquela coluna o ID da última venda mais 1. Ou seja, se lá a minha última venda foi de número 3, a próxima vai sair de número 4 e assim sucessivamente. Então, como é que eu vou saber o próximo ID da minha venda? De acordo com o que aprendemos na aula passada, descobri o maior valor de uma determinada coluna, eu pego esse valor e somo mais 1. E aí, com essa informação, eu envio para a coluna do ID venda. Ficou claro a você? Então, você já entendeu como é que eu consigo descobrir o maior valor. Só que tem um detalhe interessante. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Como eu disse, esse vídeo vai ser super passo a passo. Ó. Vou clicar nesse botão. Perdão, vamos pegar esse comando aqui. Ó. Vou copiar este comando, que aprendemos na aula passada, passo a passo. Copiei. Vou vir aqui no confirmar. Eu vou precisar desse comando bem aqui, ó. Cal e o nome do botão junto com o evento clique. E eu vou fazer uma simulação com você antes de eu apagar esses dados. Então lembre-se, ó, o meu último ID era o número 3. Eu não vou querer salvar de novo o número 3. Perfeito? Lembre-se, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, vou executar de novo, ó, só para ficar mais claro você. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu julgo ser necessário, mais uma vez eu digo a você. Ó. Se eu clicar nesse botão, ele traz o número 3, porque é o maior valor encontrado. Eu não quero que ele retorne 3, eu quero que ele retorne o último valor maior, perdão, eu quero que ele encontre o maior valor em uma coluna somado a mais 1. Para quê? Para que quando eu salve na minha coluna, eu sempre salve com um número maior do que a última venda. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar este cara aqui, cadê? Ó, vou pegar este cara. E eu acredito que vai funcionar dessa forma. Mais um, só isso, ó. Mais um. Vamos fazer só um teste, ó, antes de eu executar ele dentro do meu projeto, ó. Login, venho aqui em vendas, clico aqui no botão e retornou 4. Então, o maior ID que ele encontrou aqui foi o de número 3. Só que como eu acrescentei mais um a ele, ele vai retornar o número 4. E para que esse número 4? Para quando eu salvar a minha venda, ele salvar com o número 4. E assim sucessivamente. Deixa eu só verificar. Lembre-se que eu já chamei ele aqui dentro, ó, do botão confirmar. E aqui, vejamos. Eu vou pegar este carinha, vou colar aqui acima, vou alterar para 1. Aqui eu estou me referindo a esta segunda coluna, que é a coluna de número 1. Essa é a primeira, é a 0 e essa é a número 1. Então eu vou querer salvar nessa coluna, a de número 1, né? Eu vou querer salvar o quê? O meu mi.txt, se eu não me engano é maior o nome da textbox, que criamos na aula passada, lembre-se. Pronto, somente isso, ó. Vou executar, ainda não finalizamos o vídeo, porque eu acho importante um erro que vai acontecer, que eu vou deixar acontecer de forma proposital. Então vamos lá. Lembre-se, ó. Nesse momento, eu parei na venda de número 3. Isso aqui eu inseri manualmente. Lembre-se. Agora vamos inserir de forma automática. Dinheiro. Suponhamos que eu seja 2. Vou fazer aqui uma consulta. Pegar aqui a camisa do Corinthians. Pegar a do Botafogo, a do Grêmio. Observe, ó. Vou pegar vários itens distintos. Esse aqui eu já adicionei. Não posso adicionar um item que já está no carrinho. Aqui eu vou ter que formar a data de pagamento. É um campo obrigatório. Aí, muita atenção, ó. Eu estou enviando para a minha tabela, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tudo isso aqui é de uma única venda. Então, o ID tem que se repetir. Então, observe que aqui não tem valores. Eu não preciso clicar nesse botão. Basta clicar neste. Cliquei. Venda confirmada com sucesso. Observe que aqui apareceu o número 4. Então, esse 4 vai ser, é para ter ido lá para aquela coluna do ID venda, juntamente com esses carinhas aqui. Lembra que isso aqui não precisa ficar visível.
eu poderia até ter utilizado uma variável. Aqui eu estou utilizando uma text box apenas por questões didáticas. Vou dar aqui um OK. Vamos aqui atualizar. E tá lá, ó. Ó, observe que agora, ó, eu repito o meu ID, porque quando eu consultar o número da venda, foi a venda número 4? Foi. E o que que tu vendeu nessa venda número 4? Aí vai trazer o quê? Vai trazer o produto, vai trazer os nossos produtos, né? O produto 1, o produto 9, o 11, o 7, o 6, assim sucessivamente. Então, em uma única venda, eu posso ter vendido vários produtos. Então, agora sim está correta a nossa tabela de vendas. Tá entendendo a minha lógica? Comenta aí, entendi. Aí eu vou saber que você entendeu para que eu possa avançar para as próximas aulas. Só para finalizarmos, como eu disse, vai dar um erro aonde? Ó? Eu não sei se eu deixo para a próxima aula dar esse erro. Eu vou deixar para a próxima aula, tá? Então, para que você possa ter explorado tudo que já aprendeu até aqui, vai dar um errozinho. E a gente vai aprender como contornar esse erro e a gente vai fazer alguns ajustes na próxima aula. Então, comenta aí. Entendi. Assim eu vou entender que você entendeu toda essa aula. Ela de certa forma foi longa, mas eu julgo novamente ser necessário tudo que eu fiz aqui, deixar gravado, até para que você que está fazendo o passo a passo junto comigo, não se perder dentro do projeto. Então, deixa o seu gostei, se inscreva em nosso canal, caso ele não seja inscrito, e nos aguarde para o nosso próximo vídeo. Não perca, a próxima aula também vai estar imperdível.